Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vós. Nós estamos fazendo a leitura anual da Bíblia, estamos aqui no livro de Zacarias agora. E a palavra de Deus diz assim: exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem se escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: clama dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, com um grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque, estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. A segunda visão: os 4 chifres e os 4 ferreiros. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: que é isto? E ele me disse: estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: que vem estes fazer? E ele falou dizendo: estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. A terceira visão: Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: corre, fala a este mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão, nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor.
Ó Sião, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquela que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis, aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. A quarta visão: o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes vestidos sujos, e a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus atos, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. A quinta visão: o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo do Senhor, e tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite de cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? O que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse: que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando de outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu, dizendo: não sabes o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. A sexta visão: o rolo voante. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante,
E ele me disse, que vês? E eu disse, vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então me disse, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque a qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. E pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. A sétima visão, a mulher e o efa. E saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse, que é isto? E ele disse, isto é um efa que sai. Mas disse, esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse, esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e pôs sobre a boca do efa o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as de cegonha, e levantaram um efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam estas o efa? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. A oitava visão e os 4 carros. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo, que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse, estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saem à procura de ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse, ide, andai pela terra, e andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. As coroas na cabeça de Josué, o renovo. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, recebe dos que foram levados cativos, de Eldai, de Tobias, de Jedaías, e vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote. E fala-lhe, dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. Aleluia. E estas coisas serão de Elém, e de Tobias, e de Jedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isto acontecerá se ouvirdes muito atento a voz do Senhor vosso Deus. Glória, aleluia, Jesus. O jejum que não agrada a Deus. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia do quarto do 9º mês, em Quisleu, quando de Betel foram enviados a Sarezer e Rege-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuastes e planteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim. Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes,
Não ouvistes vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e ao sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Bênçãos prometidas. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão seu bordão, por causa da sua muita idade, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Esforcem-se as mãos de todos vós, que nestes dias ouviste estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá e ó casa de Israel, que assim como foste na maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal do seu companheiro, contra o seu companheiro. Nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: O jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo e alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda sucederá que virão povos e habitarão de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Glória a Deus.